Escrever, criar conteúdo não é só dom, é aprendível. Como é o dia a dia dessas pessoas? Sai um pouco do corporativo, sai um pouco da caixa. Porque não se trata só de comunicação, se trata de resultado. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando, o podcast que explora o universo da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. Meu nome é Milena Faneco e ao meu lado eu tenho Daniel Redaelli, que é o Head de Operações da Intralisa. E o papo de hoje vai ser incrível. Sabe quando a gente lê um texto e a gente pensa, putz, foi feito para mim? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre narrativas que de fato se conectam com a gente. Ao meu lado, e para responder as nossas perguntas de hoje, eu tenho o Paulo Pontes. O Paulo, vou precisar dar cola aqui, ó, é jornalista e estrategista de conteúdo e um verdadeiro tradutor de marcas. Ele já ajudou mais de 60 empresas a encontrarem sua voz e transformarem suas histórias em narrativas que realmente geram impacto. É especialista em conteúdo estratégico, com pós em influência digital e personal branding e produção audiovisual para a web. Paulo acredita que uma boa história, aquela bem contada, pode mudar o jogo de qualquer marca, inclusive dentro da própria empresa. Além disso, ele é pai de 2 filhas e de uma gangue de pets, né, Paulo? Isso mesmo. E é apaixonado por rock. Paulo, seja muito bem-vindo ao Intralizando. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Muito obrigado, eu que estou feliz pelo convite. Valeu. Obrigada. Antes da gente começar as nossas perguntinhas, a gente vai fazer a nossa autodescrição. Então, eu vou começar por mim, ó. Eu sou uma mulher morena, de cabelos pouco para baixo dos ombros. Eu estou de sapato preto, calça preta, blusa preta e um jaleco de crochê verde militar. E estou com acessórios, colar, pulseira, anéis e brincos. Dani? Ô, Mia, a gente tá combinando, né? Porque eu Olha! tô de camisa verde, calça preta, só que meu sapato é marrom e meu cabelo é mais curto que o seu e um pouquinho grisalho. Paulo, você? All black. Bom, All eu sou morena, tenho cabelo preto, curto, barba preta com alguns fiozinhos brancos já, né? Tô de camiseta preta, all black, né? Camiseta preta, calça preta. O tênis, ele muda um pouquinho ali, é um tênis branco com alguns detalhes pretos e vermelhos. Tô com colar, pulseiras, anéis, brincos. E tem algumas tatuagens espalhadas aí pelos braços. Eu já vi que você tem Beatles Tenho aí nessa Beatles, tatuagem. Muito bom. Paulo, vamos começar então? Bora. Você costuma dizer que conteúdo genérico não conecta. Quando que a gente traz isso para Quando a gente traz isso, para comunicação interna, muitas vezes isso cai no automático, né, de ter esse conteúdo genérico. Como mudar isso? O primeiro ponto, eu acredito que o conteúdo antes fosse só dentro das empresas que o conteúdo ficasse genérico com o tempo, né? A gente vê que, na verdade, fora também, né? O que a empresa comunica para o consumidor final também acaba entrando no automático. Um dos pontos que precisa mudar, eu acho, na comunicação interna das empresas, um dos nossos maiores ativos, vamos dizer assim, maiores moedas que nós temos é a confiança, né? Então, quando a gente conquista a confiança das pessoas, a gente vem junto ali autoridade, relevância, influência. E como que a gente conquista a confiança das pessoas através da comunicação, né? Através do conteúdo? Através de uma comunicação acessível, simples, familiar, né? Então falando mais a linguagem do dia a dia das pessoas do que uma linguagem mais corporativa, ali, formal, que muitas vezes acaba acontecendo dentro das empresas. Então acredito que sair um pouco, né? Olhar um pouco mais, reconhecer um pouco mais o público, ter antes disso, a coerência, né? Falar com coerência diante daquilo que você prega, aquilo que você faz no dia a dia e comunica, também reconhecer o público para o qual você está comunicando e trazer uma linguagem muito mais clara e acessível, né? Não adianta a gente querer persuadir, né, o cérebro humano, o engajamento, a comunicação, a conexão, de certa forma, é uma forma de persuasão, se o cérebro tiver que trabalhar muito para entender uma informação, né? Então, eu acho que o que precisa mudar é isso. As empresas precisam ser mais claras e diretas e com uma linguagem muito mais próxima do dia a dia das pessoas. E falar a verdade. Hoje. Exatamente. Ser E aí genuíno. entra na coerência, né, do que ela está dizendo com aquilo
com o qual ela trabalha realmente no dia a dia. Perfeito, perfeito. Agora, quando a gente fala de temas mais densos, né, mais complexos, a gente está falando de cultura, meta, ESG, compliance, transformação digital, como que a gente transforma tudo isso e traz essa leveza que você está falando e essa simplicidade para que esses temas sejam mais acessíveis? Eu acho que olhando muito mais para fora, né? Então, entendendo o que as pessoas estão consumindo no dia a dia. É claro, tudo isso dentro das diretrizes da empresa. Então, quando eu falo de coerência, eu estou falando de propósito, de atributos, dos valores, o que a empresa é, mas trazendo isso em formato que está mais próximo do nosso dia a dia. Então, utilizar um pouco mais memes, utilizar um pouco de gamificação, utilizar humor, né, que acaba esse ambiente muito sério. Por que o ambiente corporativo tem que ser tão sério em todos os momentos? Mesmo tratando de temas mais pesados, vamos dizer assim, né, mais complexos e que muitas vezes tem muitos dados. Todo dado, eu acredito que conta uma história, de alguma forma. Então, utilizar o que está rolando muito mais no dia a dia, né? Ficar de olho nas tendências. Eu acho que nem toda marca precisa estar presente em todas as trends, em todas as tendências, mas trazer um pouco disso dentro da comunicação interna, de uma forma que fique ali, case com o que a empresa é. Com a cultura, com a cultura né? da empresa, mas também que comunique com quem no dia a dia consome isso, né? Com quem está nesse ambiente. E você acha que isso que você está trazendo, essa técnica, ela vale para qualquer tipo de público? Para qualquer geração, para qualquer... Independente se é um funcionário de 20, de 30, de 40, ou de 50, ou de 60, ou 70 anos? Tem as suas particularidades, né? Cada público tem... Quando a gente fala até fora, cada público está numa rede, cada público está num ambiente. E na comunicação tem esse desafio de ter que falar para todo mundo, né? De uma forma um pouco mais personalizada também para esses públicos. Legal. Mas sem segmentar tanto ao ponto de excluir, né, um grupo de pessoas. Então tentar trazer esse equilíbrio entre as gerações, principalmente, para poder comunicar de forma mais leve mesmo. Personalizando, segmentando, né? É interessante isso que você está falando, né? Porque assim, a gente pode olhar para o que já estão fazendo lá fora e já está funcionando nas redes sociais e aplicar essa técnica, esses formatos na comunicação interna. Eu tenho a sensação, né? A gente fala muito sobre isso, né, Mi? Que, claro, cada empresa tem um perfil, a gente sabe disso, né? E um público também, mas eu tenho a sensação que as empresas, elas tem um receio, e talvez muito por conta de não se aprofundar e entender o que a gente está querendo dizer, mas um receio, um preconceito já estabelecido de que assim, eu não vou usar meme, eu não vou fazer com um tom humorístico porque eu não quero infantilizar minha comunicação interna. Somos uma empresa, então a gente tem que falar sério, a gente está falando de temas sérios, importantes, e na verdade não é isso que a gente está propondo, né? A gente não quer infantilizar a comunicação, correto? Não é isso, né? Pelo contrário, a gente só quer aproximar mais as pessoas. Exatamente. Né? Então a gente trazer as pessoas também para essa cocriação também faz sentido, né? Trazer o colaborador para dentro disso. Eu posso falar de um tema mais difícil, vou dar um exemplo, a ouvidoria, né? Teve um episódio que vocês falaram até sobre a pessoa ligar na ouvidoria e reclamar de uma situação que não faz o menor sentido, né? Aquele ambiente não era para aquilo. Como trazer isso de uma forma mais leve, né? A gente tem, por exemplo, uma trend, uma tendência que rolou um tempo, que era aquela do, eu sou jornalista, então é claro que eu já ouvi tal coisa. Putz, de repente, eu trabalho na ouvidoria, então é claro que eu já ouvi XYZ trazendo uma brincadeira sem expor ninguém, né? Uma forma muito mais leve de comunicar e sem infantilizar também, né? Isso tá rodando do lado de fora. A gente está disputando atenção com outras coisas, né? Sim. Dentro da empresa é muito mais difícil, mas no dia a dia as pessoas estão atentas a vários... Eu concordo, acho, Paulo, que isso passa por conhecer o seu público, a sua audiência, de fato, o que eles consomem fora da sua empresa, e que essa comunicação também esteja alinhada ao negócio. Porque se o meme dentro da sua empresa não faz parte daquela cultura e não é legal, você vai buscar outra forma, né, de trazer essa leveza. Isso. Precisa conversar com a cultura, né, Dani? E cada vez mais... É como você falou, né? Tem essas diferenciações, cada empresa tem seus limites, mas tem uma coisa que é incomum nas empresas. Primeiro, a utilização de personagens reais internos na empresa na comunicação. Sabe? Usar os colaboradores mesmo, usar o time, os influenciadores internos, que a gente fala, liderança também. E segundo ponto, que o formato faz muita diferença. A utilização de vídeos com as pessoas falando sobre algo tem trazido mais resultados do que aquela imagem estática com fundo branco, um baita de um textão. Então, acho que isso é uma coisa que, independente de qualquer empresa, de qualquer perfil, de qualquer público, eu acho que o formato
vídeo com pessoas internas participando do vídeo já é algo que já está batido. É isso que tem que fazer mesmo, né? Sim, com certeza. Gente gosta de gente, né? Isso, as pessoas se exato. conectam com outras pessoas. Exato. Então, com certeza, esse fundo branco ali num PowerPoint que ninguém aguenta mais, né? Que aquilo é cansativo, sonolento, né? As pessoas querem uma coisa muito mais dinâmica. Então, acho que é muito mais... o que muitas empresas querem fazer, e aqui a gente não está só criticando a empresa, é lógico que tem a questão do match cultural, Claro. pode ser que o colaborador não se adeque à empresa, mas tentar fazer com o colaborador se adeque à linguagem dela e não o contrário, quando muitas vezes é melhor a empresa se adequar à linguagem do colaborador que do que os colaboradores estão utilizando fora e dentro da empresa. Ninguém está no chão de fábrica falando de uma forma formal ou pensando nisso, né? No PowerPoint ali. Eu ia te perguntar isso, mas acho que você já respondeu, que é em tempos onde a gente tem excesso de informação e falta de atenção, quais são esses elementos que precisam ter nessa narrativa, nesse conteúdo que de fato gera impacto? Mas acho que a gente acabou de falar isso. Sim, eu gosto muito tem uma empresa norte-americana chamada Stellar Collective, e tem a fundadora, né, que é a Kindra Hall, inclusive tem um livro dela muito interessante, chama Histórias que Inspiram, vale a pena assim, a leitura. Ela fala de 4 elementos que eles identificaram que fazem sentido nas narrativas de marca, e depois fizeram uma pesquisa, né, com o número de pessoas, e chegaram à conclusão de que 63% a mais pessoas retêm mais e sentem mais emoção ao se depararem com narrativas que têm esses 4 elementos. O primeiro são personagens identificáveis, então é isso que a gente falou, a representatividade, e não precisa ser um super-herói, não precisa ser uma pessoa comum, dia a dia, né? Muitas vezes uma mãe, né? Ou vamos falar de segurança dentro da empresa, do trabalho, né? Que seja uma situação fictícia, baseada em o que pode acontecer ali dentro da simulação empresa, real. Uma simulação real, mas personagens identificáveis. Então esse personagem ele tem que falar de uma forma que o colaborador vai se identificar. Depois ela fala sobre emoção autêntica, então precisa ter algum tipo de emoção, e ninguém não está falando de emoção dramática, né? Sim. Pode ser qualquer tipo de coisa, uma frustração, um nervosismo, uma alegria, uma ansiedade dentro dessa situação. Depois ela fala de momento significativo, então existe um momento específico dentro da narrativa que tudo muda, né? Então é a mesma coisa que, vamos trazer só um exemplo, eu te perguntar como foi a pandemia para você, é uma pergunta muito genérica e ampla que você pode me responder. Foi horrível, como foi para muita gente. Mas se eu te perguntar como foi seu aniversário, onde você estava no dia do seu aniversário, com quem você estava durante a pandemia, é um momento muito específico, é um momento significativo, né, que te traz uma lembrança melhor e detalhes específicos. Então, um exemplo que eu sempre recordo assim é a Lu, né, do Magalu, uma foto que eu vi dela durante da personagem ali durante a Copa, e ela estava fazendo um churrasquinho, falando que ia assistir o jogo da Copa, com a perna uma apoiada na outra, né, uma pose muito próxima do brasileiro, com o filtro de barro do lado. Então, aqueles elementos, detalhes específicos que falam, putz... Que gera identificação. Isso. E esses 2 últimos elementos, tanto os detalhes específicos quanto o momento significativo, eles ativam uma cocriação em quem está assistindo. Porque é na hora, em quem está lendo e quem está tendo contato com esse conteúdo. É na hora que a pessoa fala, putz, eu já passei por isso, mas muda uma coisinha aqui, nossa, eu passei algo parecido, mas no meu, a pessoa já está co-criando ali junto, enquanto ela está Quando você vê, a pessoa já está engajada. Ela já está engajada. Muito então bom. é muito legal essa estrutura, né, que essa empresa trabalha. E essa estrutura vale para qualquer tipo de narrativa, você acha? Vale para qualquer tipo de narrativa. Vale para qualquer tipo de narrativa, né? Então dá para encaixar esses 4 elementos de alguma forma dentro das narrativas de marca, né? E principalmente dentro da empresa onde a gente tem pessoas. Então esse personagem identificável vai ficar mais fácil, né? Essa emoção ela fica mais fácil de trabalhar. Um momento específico, né? Você consegue também falar, putz, é nesse momento. Então nessa troca com os colaboradores você acaba identificando isso, né? Também. Então trazer ele para perto, para essa produção, como você falou de repente influenciador interno, é muito melhor porque ele vive o dia a dia. Ele vive o dia a dia. A história, ele se identifica com aquela história, faz parte da vida dele, do cotidiano dele. Então essa cocriação é legal porque a empresa traz o olhar dela, né? Fixa nele também que é dessa forma, mas ele trazendo a experiência do dia a dia para criar toda essa narrativa. Sim, e daí você tem todos os porquês respondidos e
o impacto está ali, né? É visível. Sim. Muito interessante. E quando você tem esses elementos muito bem formatados, você meio que cria um padrão, né? Tipo um framework. Legal. Além disso, você usa alguma outra metodologia? Eu acompanho os seus textos há algum tempo, Paulo, e eu acho bastante interessante a forma como você escreve. E me chama a atenção, né? E eu acho que eu consigo perceber umas nuances que são próprias do Paulo, né? Você tem alguma metodologia? Tem uma metodologia que eu organizei para facilitar um pouco a criação de conteúdo, que é um anacrônimo da palavra criar, né? Então, cada letra da palavra criar significa um desses elementos, desses 5 elementos. 2 deles estão baseados ali num processo pré, né, criação do conteúdo, na criação do conteúdo e 2 que vem na sequência. Então, seria o C ali, né, de coerência, R, reconhecimento, o I de intencionalidade, a análise e o R, repetição. Então funciona assim, o reconhecimento, a coerência é aquilo que a gente estava falando. Então é trazer a coerência da marca para a comunicação. Então esse processo pré é identificar propósito de marca, os atributos de marca, os valores de marca, criar o guia de identidade verbal da marca, como essa marca se comunica. Eu falo do verbal porque é o que está muito mais próximo, né, da minha realidade como por escrever, por criar conteúdo dessa forma. Muita gente se baseia só no visual e esquece muitas vezes do verbal. Sim. Né? A gente tem exemplos, a Netflix é um, por exemplo, você lê um texto da Netflix, você sabe que tem é uma personificação muito dela ali, que vai além só do visual. Então a coerência é isso, né? Trazer o que é a marca. Depois o reconhecimento é o que a gente estava falando do público, fazer um reconhecimento do seu público, quais são as dores, os desejos, as necessidades, os obstáculos, os anseios. Reconhecer também o cenário, né? Então entra um pouco nisso que a gente falou do que está rolando, o que cenário a gente vive, né? Qual cenário a empresa, no caso a marca, está inserida, qual momento ela está inserida, então isso faz total sentido. Depois a intencionalidade, aí já é na criação, né? Ser intencional no conteúdo, o que você quer passar com aquele conteúdo, onde ele entra aí nas suas mensagens-chave, né? Eu gosto de trabalhar muito com mensagens-chave, então quais são as 3 mensagens que a empresa tem que sempre estar, de certa forma, comunicando? E qual a intenção desse conteúdo dentro dessas mensagens, com base na coerência, no reconhecimento que ela teve do público. Depois analisar, né? E aí não só dados, a gente está falando também de analisar, quando eu falo muito de marca pessoal também, né? Fora da empresa, mas o que melhorou na sua comunicação, né? Eu fiz hoje 1 texto, 2 textos, 3, tá, e agora? O que melhorou do primeiro para o 10º, né? Legal. Como eu consegui me comunicar melhor? E também a análise dos dados, né, que está trazendo ali de resultado o que foi feito. E por último, a repetição, né? Reciclagem, reaproveitamento de conteúdo. Muita gente acha que tem que criar coisas novas todo dia, acha que tem que criar todo mês, e muitas vezes a gente estava conversando antes, né, o próprio feed da pessoa é a maior referência que ela tem, né? A comunicação que a marca fez com o colaborador lá dentro, 5, 6 meses atrás, muitas vezes ela pode trazer aquilo num formato novo, com um olhar diferente, com uma coisa mais atual, né, dentro de uma outra narrativa, mas é a mesma coisa, né? É o mesmo conteúdo, é a mesma essência, ele já foi todo trabalhado nas etapas anteriores, ele só pode ser reaproveitado. E você sabe que você falou uma coisa interessante, porque na comunicação interna, o calendário é um só, né? A gente tem um calendário estratégico no ano seguinte você tem um calendário, e muitas vezes as datas comemorativas que aquela empresa considera, ou alguns temas, que nem falar de código de ética, falar de metas, se repetem, né? Como que você cria narrativas diferentes para falar a mesma coisa todo ano? Porque os seus temas, eles não vão mudar. Exatamente. O negócio é o mesmo. A empresa lança um produto aqui, lança um produto ali, mas o negócio é o mesmo, tá ali, né? A cultura é aquela. Como que você cria formas diferentes para falar disso o ano inteiro, sem ser cansativo, sem ser chato, né? Então, uma coisa que ele falou interessante, muito, de toda essa técnica desse passo a passo, você falou de reconhecimento, que é mais uma vez, né, entender o público para poder aproximar a linguagem e se conectar, e você falou do cenário, analisar o cenário. O cenário talvez seja uma coisa interessante, porque o cenário desse ano é um, talvez o cenário do ano que vem seja outro. Então, como é que a gente adequa, tendo conhecimento do nosso público interno, como é que a gente adequa aquela mesma temática, só que num cenário diferente? Pode ser uma forma criativa de mudar. Falar sobre a mesma coisa num contexto diferente. Né? É olhar para fora, né? Olhar para fora, tem que estar atento. É muito interessante tudo isso que a gente está falando, porque, vamos lá, vamos ser realistas falando de comunicação interna nas empresas, né? A gente sabe
que na grande maioria das empresas, pelo menos no cenário nacional, no Brasil, a comunicação interna ela está sob a responsabilidade do RH. E tudo isso aqui que a gente está falando são dicas interessantes para essa galera procurar ir atrás, estudar e entender como é que funciona. Porque no final das contas a gente está falando sobre técnicas que vão gerar mais engajamento no final das contas, certo? Porque mais conectividade com o público é mais engajamento, né? Então é muito interessante todas essas dicas que a gente está passando aqui agora. Sim, Paulo, porque a gente percebe que às vezes as pessoas não consigo criar nada diferente. De novo, tenho que falar da importância de usar o EPI. De novo, eu tenho que falar que os princípios éticos da empresa. E olha só, você está trazendo uma super dica para as pessoas aí de como sair do mesmo, né? Falando um tema que é recorrente. Sim. É muitas vezes aproveitar um formato que tá em alta ou que tá muito legal. É uma trend. Uma trend que seja, mas para um tema que você já falou. Que esteja, óbvio, como a gente já falou, que esteja dentro da coerência da marca, né? Que faça sentido dentro da comunicação e do dia a dia do que é, do DNA, né, da marca. E ainda assim dá para adaptar muita coisa. Com certeza, né? Dá. Esse exemplo do EPI, né? A gente pode usar uma trend que é o se arrume comigo. Sim. Mas também a gente pode usar essa que você trouxe de exemplo aí de eu uso EPI, é claro que eu preciso colocar o capacete, é claro que eu preciso usar a bota, porque senão pode acontecer tal coisa. Então dá para fazer adaptações e ajustar o botãozinho do humor ou não. Muito humor, mais ou menos, pouco, mas... É porque o que tem validade é o formato, né? O formato, se você fizer essa trend daqui 2 anos, talvez ninguém vai nem saber o que você está fazendo. Exato. Então o que tem validade é o formato, não o tema. Exato. Né? Não a mensagem que a empresa realmente quer passar. A mensagem é a mesma, é o formato e a forma, né? Sim. Agora, vamos lá. Para a gente poder criar esse meme, ou criar esses formatos e trazer essas trends, ou uma linguagem diferente, a gente precisa ter uma coisa que eu chamo de repertório. Total. Senão a gente não consegue criar isso. Senão a ideia não vai vir. O tema tá lá e você fala, e agora? O que eu faço com isso, né? Vamos dar uma dica para o pessoal, Paulo, como que a gente constrói esse repertório? O que é repertório, né? Será que eu sou da área de comunicação, então eu tenho que ler só conteúdo de comunicação, né? Como que eu me abasteço para que o meu repertório seja robusto e que eu consiga desbloquear aí minha criatividade para fazer um meme. É uma coleta diária, né? Eu acho que as pessoas ficam muito presas a isso. Você falou, eu preciso ler algo muito técnico da minha área, eu preciso ver um podcast falando só sobre a minha área, eu preciso... Cara, tem muita coisa que está rolando, tem muita coisa que às vezes a gente consome já e não tem um olhar mais estratégico para aquilo. É claro, você não precisa ficar assistindo, estou assistindo meu filme aqui para tentar identificar algo. Não, mas tá aberto a entender essas referências, essas nuances, né? Então ter esse olhar, um livro de ficção, ele pode te trazer algo, uma puta ideia, uma frase que, de repente, o livro técnico não vai trazer, né? Um stand-up comedy, a gente tem, o humor, ele trabalha muito com o atual, né? O humor, ele trabalha muito com o dia a dia, a linguagem das pessoas. Por que as pessoas lotam shows de stand-up? Por que as pessoas gostam de uma comédia? Porque ela fala do dia a dia, né? Ela trata ali com sátira, com exagero, mas são linguagens narrativas, né? Mas fala do dia a dia das pessoas, aproxima as pessoas. Então, talvez está ali, né, esse tempero que você precisa para colocar mais, né, para sua coleção ali de coisas. Eu costumo dizer que a gente anda sempre com uma mochilinha. Nessa mochila a gente vai colocando, vai enchendo de coisas. E radar, né? E radar, e sempre porque ligado. Tudo pode virar repertório, tudo pode virar repertório, né? Então, uma coisa também, falando sobre bloqueio criativo, que eu gosto de pensar, é voltar para a infância também. Muitas vezes a gente esquece disso, né? Você falou de infantilizar, mas não é bem isso. Mas muita coisa que a gente já viveu lá atrás, ou que a gente passou, ou que a gente... Eu vejo isso porque eu tenho 2 filhas, uma tem 13, outra tem 21, mas voltar um pouco ali para essa visão que a gente tinha um pouco até mais inocente, mas que tem muita coisa ali que é super criativo, que traz um puta insight, e a gente tá só querendo trazer coisas do nosso cotidiano, né? Então, voltar um pouquinho... o passado. Revisitar o passado é uma forma também de criar, né? De ter ideias. Observar a vida também, né? Total. A observação, ela é fundamental, né? No dia a dia. Então, muitas vezes é aquilo, tô sem ideia, eu travei e criar esse conteúdo. Nem todo mundo tem a possibilidade, mas quem tem, vai dar uma volta, vai espairecer. Vai fazer uma caminhada, vai olhar, né?
a natureza, enfim. E desmistificar também, sabe? Uma coisa de... boa. Sabe, assim, calma, pessoal, não é tão complicado assim, sabe? Outro dia eu estava vendo um conteúdo de uma empresa super fabricante de trator. Aí você fala assim, pô, como é que uma fabricante de trator, eu estou simplificando o segmento de mercado dela, é claro que ela faz muito mais que isso, mas para a gente ir direto ao ponto aqui, né? Como é que uma fabricante de trator vai gerar um conteúdo que gera engajamento? Né? Pô, os caras tiveram uma ideia genial, né? Eles pegaram um celular convencional, um microfone desses que hoje você compra em qualquer lugar aí, e saíram pelos corredores fazendo um quiz interativo. E ficou super legal, divertido, engraçado, porque eles faziam perguntas técnicas e a galera do comercial, da produção, tinha que responder. E é engraçado, porque assim, você fica preso naquele conteúdo que você fica assistindo, e ao mesmo tempo aquilo te gera conteúdo educativo. Porque, caramba, nunca tinha parado para pensar que essa empresa faz isso com essas características. Cara, que legal! Então, agora, vamos parar para pensar assim, como que seria esse mesmo conteúdo se não fosse desta forma criativa? Chato. O quê? Um carrossel de imagens estáticas com texto falando sobre... Sabe? Então, muito legal isso que você está falando, de reparar nas coisas, né? De estar atento, é uma série, é um filme, ao mesmo tempo é um livro que está lendo, mas também nas redes sociais, o que você está consumindo, o que está te chamando a atenção? Será que o que estão fazendo ali você não dá para usar na comunicação interna da sua empresa? Sem infantilizar ou sem destoar demais na questão de humor? Acho que vale essa reflexão. E olha que legal, né? O conteúdo talvez de trator, que pode... Eu, por exemplo, poderia ficar preso nesse vídeo pelas pessoas, pelas respostas, e não pelo... Né? Às vezes eu não sou nenhum consumidor da marca, mas aquilo conectou tanto por conta das pessoas, né? Novamente. E quando é comunicação interna, né, é aquilo que a gente já falou, pessoas se conectam com pessoas. Pô, se é um colega meu falando de um benefício da empresa, ou se é um colega meu falando da área que ele trabalha, como que funciona aquela área, poxa, eu tenho interesse, eu quero saber como que funciona, né? Agora, se eu ler um texto corrido, na área X faz isso, é outra história. Né? Você ouvir de um colega seu, né, sobre o que ele faz e como aquela área opera, por exemplo, né, não necessariamente um produto, é mais interessante do que você ler 10 páginas falando sobre o que é aquela área. Por exemplo, todo mundo acho que conhece aquele canal o Manual do Mundo. Né? Então, o Berê lá, ele faz visitas em algumas fábricas específicas, mostra o processo produtivo, explica o que cada máquina faz, o que cada colaborador faz. Imagina isso, é só um exemplo, né? Imagina isso nesse ponto de vista que você está trazendo para apresentar uma área. Então a própria pessoa daquela área fala sobre. Então filma ela andando, mostrando o que faz, o que não faz, qual é a importância que aquilo vai ter impacto para as pessoas, para a sociedade, como que é o dia a dia, a rotina, quem faz o quê. Então dá para explorar demais isso. Considerando os elementos que ele trouxe, essa metodologia, Exato. Perfeito. Você cria um padrão. Isso vai além, né? Porque você consegue exemplificar de uma forma, deixar mais claro para quem está lá dentro o que é aquela área, você consegue engajar mais os funcionários, os colaboradores, nesse caso o próprio colaborador que participou e também os colegas, e quando isso sai, você consegue, ajuda na atração de talentos também. Sem dúvida. Aqui você ajuda na retenção. Reforça a marca empregadora. E ao mesmo tempo você ajuda na atração de talentos. Sem dúvida. Porque, putz, aquela coisa, muitas vezes eu faço parte daquela área, e aquele conteúdo, de certa forma, fala, eu queria trabalhar nesse lugar. Mas sabe por quê? Assim Porque quem está contando essa história está orgulhoso de estar ali contando. Ele está representando a área dele, a empresa dele, né? Ele está se reconhecendo, ele está sendo reconhecido. E é muito legal. E daí, quando ele vai, você coloca um conteúdo desse, por exemplo, numa rede social, para atrair talento, ou ele conta para os colegas dele, fora da empresa, o que ele faz ali, puxa... Porque uma coisa que não muda, seja na comunicação interna ou na externa, nesse caso de criação de conteúdo, é que o protagonista não é a empresa, não é a marca. É a pessoa. É a pessoa. Porque a gente pensa, o meu protagonista do lado de fora, o consumidor, que é o protagonista, ele tem as necessidades, os objetivos, os problemas que eu, como marca, ajudo a resolver, né, como guia. Sim. Na empresa também, né? Quem está ali dentro está vestindo a camisa, está de acordo com... Quando existe um match, né, cultural, está de acordo com a cultura da empresa, mas tem seus objetivos. Né? Tá ali porque tem seus objetivos. Né? E então, quando ela se vê representada de certa forma, ela assumiu esse protagonismo dentro da empresa. Eu sou importante onde eu estou. Né? E eu faço diferença. Exato. E daí ele se comporta não como um colaborador.
ele se comporta como embaixador daquela marca, daquela empresa, né? E não só embaixador, mas ele passa a influenciar, que é isso que a gente acabou de falar. E assim, mais uma vez, reforçar que, diante de tudo que a gente está falando aqui agora, que se para quem está nos ouvindo ainda parece algo distante, como eu falei há minutos atrás, a comunicação interna ainda está, na grande maioria das empresas, por debaixo do RH. Se isso ainda parece ser muito distante, tem uma galerinha do marketing que pode ser uma parceria estratégica, que pode ser um ponto de apoio, que pode ajudar os responsáveis pela comunicação interna a viabilizar e tangibilizar tudo isso que a gente está falando. Com certeza. São essa galera que já tem algumas técnicas, que já sabe como produzir esses materiais, e pode somar essas dicas que você está trazendo aqui hoje e colocar isso na prática e fazer acontecer. É que a gente falando assim parece simples, e talvez seja, a gente está falando aqui de tratar pessoas, de reconhecer pessoas, de emoção, de elementos, né, que a pessoa se identifique. É simples, mas não é fácil também, né? Então, para quem tem realmente... já entende isso, né? Passa a entender essa necessidade, essa importância, mas ainda não consegue pôr em prática, tem uma porrada de gente aí que pode ajudar. Parece simples pra gente, porque a gente vive isso de alguma forma, né? E tem uma certa habilidade com isso. E tá com o radar ligado, mas para quem não tá com esse radar tão ligado assim, não consegue perceber que aquilo pode virar notícia, aquilo é notícia, aquilo eu posso contar de uma forma, aquele outro eu posso contar de outra forma. É esse clique, né, que a gente fala. E tem pessoas que estão aí para isso, né? Que estão aí para isso, que fazem isso. Não precisa bater cabeça. Não. O que precisa é entender e ter vontade de colocar em prática, né? E entender que isso vai fazer diferença no seu negócio, vai fazer diferença no dia a dia da empresa. Sem dúvida. A partir desse ponto, procurar as pessoas certas. Exatamente. Quais são os erros mais comuns que você vê nessas narrativas internas? Acho que o principal continua sendo ainda a linguagem, né? Como a gente já falou, a linguagem muito engessada, em alguns casos, não vamos generalizar, empresas já conseguiram identificar isso, mas uma linguagem engessada, uma linguagem ainda muito formal, totalmente distante do que a gente costuma ouvir e utilizar no dia a dia. E um segundo que muita marca já entendeu fora, que é o caso de personificar, de certa maneira. A gente falou da Lu, do Magalu aqui, a gente já está indo para um outro ambiente, né? Já é um avatar ali, uma influenciadora mas realmente. Mas que dá para fazer internamente, porque tem muitas empresas que têm mascote. É isso. Então, muitas vezes, trazer algo mais pessoal, né? Uma conversa ali. As empresas conseguiram já fazer isso do lado de fora. Muita empresa já está conseguindo conversar com o consumidor final nas redes sociais, de uma forma mais direta, como se fosse uma pessoa realmente, né? Agora, dentro não. Dentro ainda é muito institucional, ainda é muito corporativo, ainda é um grupo, quando poderia ser... Nossa, eu concordo completamente com o que você está falando. Completamente. E é uma coisa que eu também fico pensando, por que ainda? Por quê? O que falta, né, para poder trazer isso para dentro? A mesma pessoa que faz uma postagem no Instagram dela, pessoal, vamos separar aqui, né, porque o Instagram é uma plataforma de uso pessoal, não profissional, ela faz de um jeito que naturalmente está tão acostumada a consumir conteúdos nas redes sociais que ela faz de um jeito naturalmente na direção do engajamento. Então ela pega a câmera, ela faz um vídeo selfie, ela fala de um jeito que naturalmente caminha para o engajamento. Essa mesma pessoa senta na cadeira na empresa e vai fazer um material de comunicação interna, ela faz algo completamente distante disso. Ô Dani, daí é uma opinião muito pessoal minha, o que eu acho, né? Eu acho que para ela... existe uma separação entre o que é mundo corporativo e o que não é mundo corporativo. Ninguém disse para ela, cara, usa essa linguagem que você está usando lá fora, aqui dentro que dá certo. Você tem razão. Né? E daí ele tem medo, sabe? É o medo de ousar, é o medo... Arrisca. Alguém precisa falar para ela que, no final das contas, são pessoas. A mesma pessoa que está fora, ela está dentro. É a mesma. Ela só está no horário de trabalho. Exatamente. Então, né? Exato. E, né, de mostrar, de repente, para a liderança dela, dependendo da posição, que isso traz resultado. Funciona. Né? Funciona. E como que a gente vai mostrar isso? Cara, vai mostrar resultado, né? Mostra o antes e o depois, né? Isso. Aí, estratégico. E seja estratégico, né? Legal. Olha, isso aqui não funciona mais. Por quê? Por causa de... Mostra, dê fatos e dados do porquê não funciona e do porquê que funciona. Legal. Mas é isso. Você falou, a mesma pessoa que está lá dentro é a mesma que está lá fora. E muitas vezes ela está ali dentro muito mais tempo do que fora e ali dentro ela não se vê representada. Não se vê representada. Ela não conversa, a empresa não conversa com ela como ela
espera, né? Não troca essa ideia com ela como ela espera. Exatamente. Você sabe que tem daí eu vou só fazer um parênteses aqui. Tem um estudo que diz que um Gen Z, que vai até os 28 anos de idade, ele fica em média numa empresa 9 meses. Lógico que tem uma série de atributos e de motivos pelos quais ele só fica 9 meses. Uhum. Mas um dos motivos é essa falta de conexão com a empresa. Que tem muito a ver com comunicação. Tem outras razões. Claro, tem um médico cultural, né? Pode ser várias coisas. Mas uma das questões mais relevantes é essa falta de comunicação. Né? As empresas vão ter que se movimentar. Vão ter que se movimentar, sem dúvida, sem dúvida. Agora, uma outra pergunta, né? Eu vou adiantar, já que a gente está falando. Inteligência artificial, né? A gente está... Do ponto de vista externo, é mais do que realidade. A gente abre o LinkedIn e a gente se depara aí todos os dias com muitos artigos, muito conteúdo sendo produzido pelas inteligências artificiais generativas. E dentro das empresas também, né? Isso já é realidade. Você acha que a gente consegue usar essa IA como um assistente e manter 100% a nossa autenticidade? Porque se tem uma coisa que só o humano tem, é autenticidade, criatividade, empatia. Isso a inteligência artificial não tem. Sim. Como que a gente preserva isso? É que nessa era que a gente vive de inteligência artificial, o que diferencia o ser humano ainda é o fator humano. Né? Então, quanto mais humanidade a gente tiver somada à inteligência artificial, é o que vai diferenciar realmente. Sem dúvida. Eu acredito que sim, tem como ser criativo e autêntico utilizando a tecnologia, utilizando a inteligência artificial. Um exemplo é a própria fotografia, né? O fotógrafo não deixou de ter o olhar criativo dele quando ele passou a usar uma câmera digital ao invés da analógica. Ele ainda tem o olhar que ele precisa, ele ainda tem a técnica. Ele tem uma simplificação, talvez, né, por conta da tecnologia, mas ele ainda tem esse olhar. Ninguém contrata um fotógrafo para um casamento e pergunta: você vai usar a câmera analógica ou digital? Né? Você contrata um profissional que tem esse olhar criativo, autêntico, e você bate o olho na foto e fala: putz, é isso aqui que eu quero, independentemente de qual tecnologia ele usou para dar suporte ao que ele fez. A gente não está falando de pessoas que, no caso da inteligência da IA generativa, de criação de texto, que copia e cola, né? Mas de pessoas que utilizam isso de forma estratégica, como facilitador. E não terceirizador. terceirizando. Eu acho que essa é a diferença. Não terceirizador. Não terceirizador. Porque muitas vezes você terceiriza, e isso é prejudicial de várias formas, né? Muita gente criativa pra caramba, às vezes vira né, a IA acaba virando ali a desculpa, né? Uma muleta, ele está usando aquilo e a criatividade vai se perdendo, né? A escrita vai se perdendo. Vai atrofiando. Totalmente. Porque a criatividade é como um músculo, né? A gente, diariamente você está, de certa forma, exercitando. Né? E se na escrita que você exercita isso, só que você terceiriza para IA, infelizmente, daqui a um tempo você já não vai perder, né? Mas o olhar criativo ainda tem. A gente pode ensinar a IA a entender uma emoção humana. Né? A gente pode ensinar, talvez, ela até interpretar uma emoção humana, mas ela não vai ter uma emoção humana. Não. A IA nunca vai pegar um ônibus lotado num dia de chuva para chegar no trabalho. Não. Né? A IA nunca vai sofrer um acidente de trabalho, como a gente está falando aqui do mundo corporativo. Sem dúvida, perfeito. Para saber o que é aquilo, como é meu dia a dia. Né? A IA não vai ter essa conversa no café, no coffee, ali entre duas pessoas, os funcionários, essa troca que acontece no dia. Não, a gente consegue munir ela dessas informações. Sim. Mas isso ela não vai ter. Isso ainda é nosso. Ela pode ser facilitadora. Total. Né? Ela pode, depois que você redigir um texto, fazer uma revisão para ver se o tom está adequado à persona da empresa, que tem um pouco a ver com o que a gente estava falando no começo da nossa conversa. Ela pode ajudar a trazer algumas ideias, mas aí é legal, como você está ligado, está antenado no que está rolando no mundo, você pensar qual ideia é mais interessante, talvez até fazer uma adaptação dela. Total. Agora, terceirizar, que eu acho que esse termo que você usou, né, Milena? 100% a responsabilidade em cima da IA, aí a gente vai perder a autenticidade, vai ficar uma coisa assim, vai ter volume de informação, não tenho dúvida, porque a potência da IA é gigantesca, mas vai ficar uma coisa um pouco robótica, desconexa, né? É que o volume de informação não vai gerar conexão também, né? Não gera atenção, ninguém vai ficar atento naquilo. Né? Aquilo não vai reter
Resumindo assim, acho que é mais usar como uma facilitadora e que vai ajudar a otimizar a produção do que uma substituição para terceirizar completamente a produção do E acho que tem que ser utilizada mesmo, né? Ela está aí, a gente já não tem mais volta, né? Daqui para... A gente já está vendo os vídeos também, que ainda são robóticos, né? Que ainda tem Sim. Recentemente eu até compartilhei um vídeo que são humanos simulando o vídeo da IA, né? Então o brasileiro ainda é maior do que qualquer IA, né? A criatividade do brasileiro. Então o brasileiro simulando ali, como aquele GTA que já fizeram, né? Gente, é muito engraçado. Putz, isso é genial, né? A pessoa, na verdade, fez o inverso, né? A IA criou, vou criar em cima da IA, né? vou copiar a IA. Vou zoar essa IA aí. A IA não chegou nem a tirar trabalho das pessoas, as pessoas já estão tirando trabalho da IA. Então é bem interessante. É muito legal. Agora, vou puxar uma sardinha para o nosso lado aqui. Construímos uma narrativa excelente, maravilhosa, cuidamos do formato, redondinho. Como distribuir? O canal de distribuição importa? Com certeza. Com certeza. Isso a gente já vê do lado de fora, né? Então, dentro da empresa também. Né? Não só o canal, mas de que forma ela está sendo distribuída. Então, é fácil, né, de acessar essa informação. Não só na hora, muitas vezes que a gente falou, pode ser uma apresentação, pode ser a pessoa contratou, a gente estava falando de humor aqui, contratei um cara que faz uma peça de humor para falar sobre aquele tema, tá legal, e depois daquilo? Né? Como essa informação continua sendo distribuída e trabalhada dentro da organização. Então o canal faz toda a diferença. E mais uma vez, puxando o gancho para aquela análise que a gente estava fazendo sobre por que as pessoas se comunicam de forma mais engajadora da porta para fora e da porta para dentro, não. Da mesma forma, né? Por que as empresas ainda estão engatinhando em relação à adoção de canais mais atualizados, né? Então, da porta para fora, mais uma vez a gente continuando na brincadeira aqui de analisar fora e dentro. Para fora você tem, para uso pessoal, particular, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. e tal. Da porta para dentro, sem generalizar, porém generalizando, a gente ainda tem muito e-mail, muito mural de papel colado, a gente tem televisão que fica lá passando uma imagem. Vira paisagem. Vira paisagem. Né? São poucas as empresas adotando uma rede social corporativa. Ainda, né? Mas é um processo evolutivo, né? Eu acho que a gente já enxerga um movimento exponencial de conscientização. Sabe por quê? Porque não se trata só de comunicação, se trata de resultado. A comunicação interna ela é parceira estratégica do negócio. Ela impacta resultado financeiro diretamente. Então, como a gente vive cada vez mais no mundo corporativo competitivo, agora, cada vez mais, mas muito mais agora, que os olhares estão voltados para isso. Né? Exatamente, e é isso mesmo. E é impacto direto na produtividade, no turnover. Exato. No lucro. Ter esse canal interno que de alguma forma consiga ainda personalizar, né? Que seja uma Exatamente. coisa... é o ideal, né? Usar formatos mais engajadores. Também não adianta ser uma plataforma interna, uma rede social interna travada, né? Não, exato. Não. Que também eu não vou ter vontade nem de acessar, né? Para que eu vou acessar isso? Que também permita acessar relatórios para você medir o engajamento. Tomar decisões rápidas, né? Mudar o percurso muitas vezes. Que é um dos pontos que a gente falou de análise, né? Sim, de análise, porque também não adianta, né? Não adianta você sair fazendo e não parar e olhar se o que você está fazendo realmente está surtindo o efeito que você busca, né? Muito bom. Agora vamos lá, para fechar, né? Para as empresas que querem começar a pensar numa narrativa mais autêntica, né, mais verdadeira, estratégica, humana, qual é o primeiro passo? Volta esse podcast e assiste de novo do começo. Volta esse podcast, assiste de novo. Usa a metodologia criar. Mas eu acho que é o que a gente falou, assim, olhar para as pessoas, né? Olhar para sempre, né? Olhar para a vida. Olhar para o que tá, para isso, para o mundo, para o que né? Como é o dia a dia dessas pessoas. Sai um pouco do corporativo, sai um pouco da caixa, né? Isso não está diminuindo a sua empresa de forma alguma, isso não tá, pelo contrário, né? Você está buscando formas de
de crescer. E você cresce com quem? Com as Com pessoas. as pessoas. Ô, Paulo, e daí, com tudo isso, fica aquela coisa, né? Cara, escrever, criar conteúdo não é só dom, é aprendível. Opa! E eu acredito aqui, muito ó. mais nisso, na verdade. Eu acho que é isso. É dia a dia, sentar. Eu falei esses dias para minha filha mais nova, é palavra depois de palavra. Uma palavra de cada vez. Tá escrevendo, com calma. Uma de cada vez. Né? Não adianta querer atropelar, falar, eu não sei fazer isso, não é para mim. Calma, todo mundo pode. Né? Todo mundo chega a esse estudando, praticando, né? Consumindo conteúdo com mais intencionalidade. Se silenciando para poder ouvir, para poder observar. Então, eu falo muito de consumir com intencionalidade. Quem está assistindo esse podcast agora, está assistindo com uma intenção, né, de entender esse tema. Sim. Não tá só... É super legal ficar rodando rede social, e vou falar que não é. Legal, você está vendo vídeo, dá risada e tal, mas parar um pouco também e consumir de forma mais intencional. Né, ir atrás daquilo que, putz, eu quero aprender isso, eu preciso fazer isso? Como? Qual caminho eu preciso tomar? O que eu preciso assistir? O que eu preciso ler? Quem eu preciso seguir? Com calma, sem querer fazer tudo, abraçar tudo de uma vez só, porque ninguém dá conta, a gente tem outras coisas para fazer durante o dia, e ter esse olhar, essa observação para o que está acontecendo no nosso redor, no nosso entorno. Né? Porque escrever sobre marcas, ou, no meu caso, né, puxar um pouco sobre resenha de show, que eu faço cobertura de show, ou é sobre pessoas. Né? No final é tudo sobre pessoas. Mesmo quando a gente fala de dados sem criatividade é commodity. Se eu não tiver... E sem intenção também. O que você vai fazer com os dados importa. E todo dado tem uma história por trás. Que história que esse dado está contando? Que o número não vai significar nada para a pessoa. Qual é o significado disso? Então, acho que interpretar esse dado é importante. Total. Então, acho que para as empresas, dentro da comunicação interna, acho que fica isso. Essa é a dica de ouro. Olha para as pessoas, olha para o dia a dia delas, né? Ouve mais. Não adianta falar de diversidade se você também não quer ouvir, né? Se você também não tem a diversidade dentro da empresa. Então, como eu vou me comunicar com as pessoas de forma mais ampla, diversa, se eu não der voz para essas pessoas? E se você não as conhece? Exatamente. Então é isso. Fazer esse reconhecimento mesmo que a gente falou, do entorno ali da empresa. Muito bom. Dani, quer? Hoje foi um episódio bem reflexivo, assim, né, cara? Foi. Fazer comparativos, né, de atitudes que normalmente numa empresa ela tem da porta para fora, mas às vezes acaba deixando de ter ou não com a mesma intensidade da porta para dentro. Comportamento é muito mais, cara. É muito mais, né? E uma coisa que eu também fico às vezes muito pensando e questionando, eu falo assim, cara, a empresa ela senta, ela faz uma reunião de brainstorm, ela define uma estratégia para vender um produto e serviço da porta para fora. Mas por que não fazer a mesma coisa da porta para dentro, né? A diferença é que você não vai estar vendendo um produto e um serviço, mas você vai estar vendendo confiança, você vai estar vendendo cultura, estratégia, né? Porque afinal a empresa é composta por objetivos estratégicos, propósito, né? Dar exemplos sobre marca empregadora. Então, assim, por que não fazer a mesma coisa, né? E atrair e reter esses talentos, né, que estão saindo das empresas com nós mesmos. E que no final... que dão mais trabalho e mais custo para a marca. Custa muito dinheiro. Sim. Por isso que a comunicação interna ela está no crescimento exponencial, por causa disso. E por isso que ela é parceira estratégica do negócio. É isso. Bom? Muito bom. Acho que a gente aprendeu muita coisa aqui hoje. Bastante. Foi uma super aula, Paulo. Te agradeço muito. Eu que agradeço. Né? A gente aprendeu que a comunicação interna não precisa ser sem sal, sem açúcar. É isso aí. Que tem técnica, tem elementos que são essenciais, né, para gerar essa conexão autêntica, que traga emoção, né, conecte de verdade lá na ponta e que gere a transformação que a gente busca, né? Porque no final é isso, né? E que tudo é sobre pessoas. Sempre. Né? Paulo, onde a gente te acha? Quer deixar uma mensagem final? Bom, no LinkedIn é onde eu acabo me comunicando mais sobre essa parte, né, de criação de conteúdo. Então, o LinkedIn Paulo Pontes, se colocar o link lá, né, /Paulo-Pontes, mas se colocar Paulo Pontes na busca, acaba encontrando. Ali eu produzo praticamente todo dia alguma coisa, né? E é incrível, porque eu sou consumidora do Paulo. Que legal. Então, eu sempre tô ali. No Instagram é Paulo86Pontes, mas no Instagram já é uma coisa bem mais pessoal e eu acabo utilizando
Para quem quer ver um pouco ali minhas opiniões sobre show, ou ver uns stories ali durante os eventos que eu acabo realizando, é por ali, mas no geral é no LinkedIn mesmo que tem essa comunicação. Aproveitar só a mensagem final, mandar um beijo para minhas filhas e para minha esposa que estão assistindo aí. Então, Como elas chamam? A minha esposa é Jéssica, a minha filha mais velha de 21, Mayara, e a Manu, de Jéssica, 13 Mayara anos. e Manu. Um beijo Mayara e então Manu. para todo mundo, né? É isso. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Se você gostou, compartilhe com a sua liderança, com os seus colegas, com a sua família, ative o sininho do YouTube, acompanhe a gente no YouTube e nas redes sociais. Muito obrigada e até mais.